O padre terminou a bênção final e o silêncio na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, foi quebrado apenas pelo eco dos meus próprios pensamentos. Eu, Alexandre Mendes, estava ali de pé, ainda com o cheiro de desinfetante nas mãos calejadas de anos limpando casas de banho nos prédios do meu pai por ser gay, quando o advogado pigarreou e anunciou, de acordo com o testamento, Alexandre é o herdeiro único de toda a fortuna de António Mendes. O choque foi imediato. Meu irmão Carlos, o mais velho, que sempre foi o favorito do pai, engasgou com o ar, o rosto vermelho de raiva contida. Isabel, minha irmã, empalideceu e apertou a mão do marido como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Eu, que por 14 anos suportei o desprezo, as piadas baixas dos empregados, o isolamento voluntário que me impus para não magoar mais ninguém, senti um misto estranho de alívio e terror puro. Como era possível que o homem que me chamou de abominação, que me jogou um balde e uma escova aos pés aos 18 anos dizendo, se queres ser viado, então faz o trabalho de viado, agora me deixasse os prédios de apartamentos, os 2 hotéis pequenos no centro, as contas bancárias e até a casa da família em Cascais. A igreja antiga, com suas paredes de azulejos e o cheiro de incenso misturado ao perfume caro das tias, parecia apertar-me o peito. Minha mãe, agora viúva, olhava para o chão, as lágrimas caindo silenciosas sobre o lenço preto que segurava com força. Os murmúrios começaram baixos, depois cresceram. Isto é um erro, sussurrou Carlos para o advogado, mas o Dr. Silva apenas ergueu uma sobrancelha e continuou lendo as cláusulas com voz firme e imparcial. Eu fechei os olhos por um segundo e o passado veio como uma onda. Lembrei-me daquela noite de verão de 2009, quando tinha 18 anos e decidi que não aguentava mais esconder quem era. A família estava reunida à mesa do jantar na Casa Grande de Sintra. O pai, António Mendes, homem de negócios duro que construíra o império de imóveis a partir de nada, falava sobre os novos contratos. Eu respirei fundo e disse, pai, preciso contar-vos uma coisa. Eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. O rosto dele ficou roxo, a colher caiu no prato com estrondo. Não na minha casa. Não no meu sangue, rosnou ele, levantando-se tão depressa que a cadeira tombou. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas ele já me arrastava pelo braço até ao carro. No dia seguinte, sem explicações, fui retirado da universidade onde estudava gestão e colocado como auxiliar de limpeza nos prédios da empresa. Vais aprender o que é ser homem a sério, disse ele enquanto me entregava o uniforme cinzento e o cartão de funcionário com o nome no peito. Assim começaram os meus anos de sanita. Todos os dias, das 7 da manhã às 4 da tarde, eu entrava nos apartamentos vazios ou ocupados, esfregava azulejos, desentupia canos, recolhia o que as pessoas deixavam para trás. Os colegas sussurravam, o filho do patrão a limpar merda, riam nas minhas costas. Alguns eram mais diretos, então, Alexandre, já arranjaste namorado? Eu baixava a cabeça, limpava mais forte, tentava não chorar. À noite voltava para o pequeno quarto que o pai me cedeu no sótão de um dos prédios no Bairro Alto, tomava banho quente para tirar o cheiro, e chorava em silêncio. Sofia, a recepcionista do edifício principal, foi a primeira aliada. Ela tinha 30 e poucos anos, casada, mãe de 2, mas o coração grande. Não deixes que te destruam, miúdo, dizia-me quando me trazia café escondido. Tu és mais forte do que eles pensam. Com ela comecei a estudar à noite, cursos online de contabilidade, porque sonhava um dia gerir os prédios de forma diferente. E foi num sábado chuvoso de 2018, num encontro discreto de apoio LGBT no Parque Eduardo VII, que conheci Rafael. Ele era professor de História no liceu, 34 anos, olhos castanhos calmos e um sorriso que parecia iluminar a chuva. Falámos horas, sobre livros, sobre Lisboa, sobre o medo de sermos nós mesmos. Não nos tocámos nesse dia, mas quando nos despedimos ele disse, se precisares de alguém que entenda, estou aqui. 3 meses depois estávamos juntos, em segredo, encontrando-nos em apartamentos alugados por uma noite ou em passeios longos pela Marginal até Cascais. Rafael nunca me pressionou a sair do emprego. Quando estiveres pronto, amor, dizia ele, abraçando-me depois de um dia particularmente duro em que o pai me tinha chamado ao escritório só para me humilhar na frente dos gestores. Eu espero. Agora, ali na igreja, com o caixão do pai à minha frente, eu sentia o peso de todos esses anos. O advogado terminou a leitura e olhou para mim, Alexandre, o testamento inclui uma carta pessoal que deves ler em privado. Carlos levantou-se, furioso. Isto é absurdo. Ele manipulou o pai na doença. Isabel chorava abertamente. Eu apenas assenti, peguei no envelope lacrado e saí da igreja sem dizer uma palavra, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. A carta do pai estava na minha mão enquanto eu caminhava pelas ruas estreitas de Alfama, o envelope pesado como chumbo. O ar de Lisboa cheirava a pastel de nata fresco e a mar, mas eu mal sentia. Entrei num café pequeno perto do Miradouro, pedi um galão e abri o papel com dedos trêmulos.
A letra do pai, firme como sempre, enchia 3 páginas. Filho, quando leres isto eu já não estarei aqui. Sei que te magoei profundamente. Quando soubeste que eras gay, entrei em pânico. A minha criação foi dura, o meu pai batia-me por menos. Pensei que te estava a salvar, a fazer-te homem. Os anos passaram e vi-te limpar, dia após dia, sem reclamar, sem fugir. Vi a tua força onde eu vi a fraqueza. Arrependi-me tarde demais para te pedir perdão cara a cara. Por isso deixo-te tudo. Usa-o para seres o homem que eu nunca consegui ser. As lágrimas caíram no papel, borrando a tinta. Eu li e reli, o peito apertado de raiva, de alívio, de uma dor que não sabia nomear. Saí do café e liguei a Rafael. Encontra-me no nosso banco no Jardim da Estrela, pedi. Ele chegou 20 minutos depois, o casaco molhado da chuva fina que começara a cair. Abracei-o ali mesmo, sem me importar se alguém via. Ele deixou-me tudo, murmurei contra o seu ombro. E pediu perdão. Rafael segurou-me o rosto com as mãos quentes. E agora, amor? O que vais fazer? Não sabia responder. Nos dias seguintes a família não parou. Carlos telefonava-me 10 vezes por dia, ameaçando advogados, dizendo que o pai estava senil nos últimos meses. Isabel apareceu em casa da mãe com os filhos, chorando que eu ia destruir o legado. A mãe, pela primeira vez em anos, falou comigo sem o tom de pena. O teu pai mudou no fim, Alexandre. Falava de ti todas as noites. Eu voltava ao trabalho por hábito, mas agora os colegas olhavam-me diferente. Alguns sorriam com respeito, outros com inveja. Sofia abraçou-me forte no corredor. Finalmente, miúdo. Agora mostra-lhes quem és. À noite, com Rafael, falávamos horas. Ele contava-me como tinha saído do armário aos 22, como a família dele aceitara devagar mas com amor. Eu contava-lhe os detalhes que nunca partilhara, o dia em que o pai me apanhou a falar com um rapaz ao telefone e me trancou no quarto 2 dias, o Natal em que fiquei sozinho no sótão porque não queria constrangimentos, as noites em que pensava em desaparecer no Tejo. Rafael ouvia, acariciava-me o cabelo, dizia, tu sobreviveste. Isso é a tua herança verdadeira. Uma semana depois do funeral, o Dr. Silva marcou a reunião formal no escritório da empresa no Chiado. Carlos e Isabel estavam lá, com os seus advogados. O ar estava carregado. O testamento é claro, disse o Dr. a Silva. Mas há uma condição, Alexandre deve gerir os negócios por pelo menos 5 anos antes de poder vender. Carlos bateu na mesa. Ele não sabe nada de gestão. Passou a vida a limpar sanitas. Eu levantei-me devagar. Pela primeira vez na vida, a minha voz não tremeu. Eu sei limpar. Sei o que os inquilinos querem. Sei o que é trabalhar de cabeça baixa. Isso é mais do que vocês sabem. Saí da sala antes que respondessem, o coração acelerado mas livre. Nessa noite, Rafael cozinhou massa na minha nova cozinha, o apartamento grande que agora era meu na Avenida da Liberdade. Comemos à luz de velas, rimos de coisas pequenas, e pela primeira vez eu senti que o futuro não era uma prisão. Os meses seguintes foram um turbilhão. Eu comecei a aprender os números, as contas, os contratos, com a ajuda de um gestor que o pai tinha contratado anos antes. Sofia deixou o balcão da recepção e passou a ser a minha assistente pessoal. Finalmente uso o meu curso de administração, brincava ela. Os empregados mais antigos olhavam-me com curiosidade, mas aos poucos viam que eu não mudara. Continuava a cumprimentar todos pelo nome, a ouvir as queixas dos inquilinos, a resolver problemas que antes ignorava. Carlos e Isabel não desistiam. Entraram com uma ação judicial alegando coação moral, dizendo que eu tinha influenciado o pai na doença. As audiências eram tensas, os jornais locais publicavam pequenas notas, herdeiro gay contesta família Mendes. Eu lia e sentia o estômago revirar, mas Rafael estava sempre lá. Eles têm medo do que não entendem, dizia ele. Tu mostras-lhes. Numa tarde quente de junho, visitei o prédio onde tudo começara, o primeiro que o pai comprara nos anos 90. Subi ao sótão onde dormira tantos anos. O quarto estava vazio, mas o cheiro a mofo ainda lá estava. Sentei-me no chão e chorei como não chorava desde os 18. Quando saí, encontrei um antigo colega de limpeza, o Sr. Manuel, que me abraçou. Sempre soube que eras especial, rapaz. O teu pai falava de ti com orgulho nos últimos meses, sabes? Essa frase ficou comigo. Decidi então abrir os livros antigos, ver as finanças. Descobri que o pai tinha doado discretamente a uma associação LGBT nos últimos 2 anos. Pequenas quantias, mas o suficiente para me mostrar que ele mudara. Liguei a Rafael eufórico. Ele tentou, à maneira dele.
Rafael propôs que fizéssemos algo juntos. Abra um centro de apoio aqui em Lisboa. Para jovens como tu foste. A ideia cresceu. Comecei a procurar espaços, a falar com arquitetos. Isabel telefonou uma noite, a voz cansada. Alexandre, podemos falar sem advogados. Encontrámo-nos num café no Rossio. Ela chorou, pediu desculpa por não ter defendido-me quando era adolescente. Tinha medo dele também. Abracei-a pela primeira vez em anos. Carlos demorou mais. Só depois de perder a ação judicial veio ter comigo, orgulhoso mas quebrado. Faz o que quiseres. Eu desisto. Eu ofereci-lhe um cargo de gestor num dos hotéis, sem condições. Ele aceitou, relutante. O relacionamento com Rafael aprofundava-se. Passávamos fins de semana em Sintra, caminhando pelos palácios, falando de futuro. Uma noite, no mirador da Senhora do Monte, ele ajoelhou-se. Casa comigo, Alexandre. Não por causa da herança, mas porque te amo desde o primeiro dia no parque. Eu disse sim, as lágrimas misturando-se com o vento de Lisboa. A notícia espalhou-se devagar na família. A mãe sorriu pela primeira vez em muito tempo. O teu pai teria ficado orgulhoso, filho. O centro de apoio abriu em setembro, num edifício antigo que reformei no Bairro Alto. Chamei-o Casa António, não para honrar o preconceito, mas a mudança que ele tentou. Jovens chegavam todos os dias, rapazes de 17 anos expulsos de casa, raparigas trans que precisavam de apoio jurídico, pais confusos que queriam entender. Eu passava as manhãs lá, ouvindo histórias que pareciam as minhas. À tarde voltava aos escritórios, onde agora implementava políticas de inclusão, licenças para transição de género, formação contra assédio. Sofia era a diretora do centro, cheia de energia. Estás a mudar o mundo, chefe, dizia-me. Rafael dava aulas de história com temas de diversidade, trazia os alunos ao centro para voluntariado. A nossa vida era calma mas cheia. Casámos em privado, só família próxima e amigos, numa pequena cerimónia na praia de Carcavelos. O mar estava calmo, o sol quente. Quando trocámos as alianças, senti que os anos de sanita tinham valido a pena, não pela dor, mas pela força que me deram. Carlos veio ao casamento, rígido mas presente. Isabel trouxe os filhos, que me chamavam tio Alex sem hesitar. A mãe dançou com Rafael, rindo como há muito não fazia. Mas nem tudo era perfeito. Houve noites em que acordava suado, sonhando com o pai a gritar-me. Rafael abraçava-me até o pânico passar. É normal, amor. Cicatriza devagar. Um dia, um jornalista pediu entrevista. Como foi crescer gay na família Mendes? Eu contei tudo, sem esconder as humilhações, mas também sem ódio. O artigo saiu e gerou debate nacional. Cartas chegavam ao centro, obrigado por mostrar que é possível perdoar. Outras, tu traíste a memória do teu pai. Eu lia todas, respondia quando podia. O negócio crescia. Modernizei os hotéis, criei quartos temáticos inclusivos, contratei mais pessoas da comunidade. Os lucros subiam, mas o que me enchia era ver um rapaz de 19 anos, igual a mim em 2009, conseguir um estágio na empresa sem medo. Rafael e eu falávamos de adotar uma criança um dia. Quero dar a alguém o que tu não tiveste, dizia ele. Eu sorria, imaginando uma casa cheia de riso. O inverno chegou e com ele uma crise inesperada. Um dos prédios antigos precisava de obras urgentes, os custos eram altos. Carlos sugeriu vender, mas eu recusei. Este é o primeiro prédio do pai. Vamos restaurá-lo com respeito. Investi pessoalmente, trabalhei lado a lado com os operários alguns dias, as mãos calejadas recordando o passado. Rafael preocupava-se. Não te mates de trabalho, amor. Mas eu precisava de provar a mim mesmo que podia construir, não só herdar. A inauguração do prédio renovado foi em março, com uma festa aberta ao público. Convidei todos os empregados, antigos e novos, a família, os jovens do centro. Sofia fez um discurso emocionado. Alexandre não só limpou banheiros, limpou o preconceito da nossa empresa. Aplausos encheram o pátio. Carlos aproximou-se no fim, o copo na mão. Irmão, eu estava errado. Desculpa. Abracei-o, o nó na garganta. Isabel trouxe a mãe, que me entregou uma fotografia antiga, eu aos 10 anos, sorrindo ao lado do pai. Ele guardava isto na carteira até ao fim, disse ela. Eu chorei ali, em silêncio, rodeado de gente que agora me via. A primavera trouxe mais luz. Rafael e eu fomos de férias para o Algarve, só nós dois. Caminhávamos na praia ao amanhecer, falávamos de sonhos. Ele queria escrever um livro sobre histórias LGBT em Portugal.
Eu queria expandir o centro para Porto e Coimbra. Voltámos renovados. No centro, um rapaz chamado Pedro, 17 anos, chegou desesperado. O pai tinha-o posto na rua. Eu fiquei com ele no apartamento de hóspedes, ouvi a história toda a noite adentro. Tu vais ficar bem, disse-lhe. Eu passei por isto. Olha para mim agora. Pedro ficou 3 meses, arranjou emprego, voltou a estudar. Ver a transformação dele foi como ver a minha própria cura. A empresa ganhou um prémio de responsabilidade social. Eu aceitei o troféu em nome de todos, mas dediquei ao pai. Ele ensinou-me, à maneira dura, que a força vem de dentro. Os jornais chamaram-me o herdeiro que mudou Lisboa. Eu ria com Rafael à noite. Mudar Lisboa. Só limpei alguns banheiros e abri o coração. O verão trouxe o casamento civil público que tanto adiamos. No jardim da Fundação Gulbenkian, rodeados de amigos, família e jovens do centro, Rafael e eu dissemos sim outra vez, desta vez com todos a ver. A mãe dançou, Carlos fez um brinde sincero, Isabel chorou de felicidade. Sofia foi madrinha, trazendo o buquê de flores silvestres. Quando o sol se pôs, Rafael e eu ficámos sozinhos num banco, de mãos dadas. Obrigado por nunca desistires de mim, murmurei. Ele beijou-me a testa. Tu nunca desististe de ti mesmo. A vida continuou. O centro cresceu, tornou-se referência nacional. Eu gerava os negócios com justiça, aumentava salários, criava creches para filhos de empregados. Os prédios antigos foram restaurados com carinho, transformados em espaços vivos. Um dia, levei Rafael ao sótão onde tudo começara. Agora era um pequeno museu de memórias, fotos minhas de uniforme, a carta do pai emoldurada, o balde que usei no primeiro dia. Aqui começou a minha força, disse-lhe. Ele sorriu. E aqui começa o nosso futuro. Sentado no terraço da nossa casa em Cascais, vendo o mar, eu penso em tudo. Os anos de dor moldaram-me, mas não me quebraram. O pai, com os seus erros, deu-me a oportunidade de ser melhor. A família, aos poucos, curou as feridas. Rafael, com o seu amor paciente, foi a luz constante. E eu, Alexandre Mendes, já não limpo banheiros por obrigação, limpo o caminho para que outros não tenham de passar pelo mesmo. A verdadeira herança não está nos prédios ou no dinheiro. Está na capacidade de perdoar, de crescer, de amar sem medo. Olho para Rafael, que leu um livro ao meu lado, e sorriu. A vida, afinal, valeu cada lágrima. O perdão a um pai que nos humilhou por anos é sinal de fraqueza ou de força verdadeira? Verdadeiro ou falso?